Muito boa tarde, senhores participantes. As TIC abrem um conjunto de novas oportunidades aos territórios, mas a sua transformação para o digital depende, sobretudo, de uma estratégia nacional que assegure a correta aplicação do potencial tecnológico disponível. Estará Portugal no bom caminho? Qual o posicionamento das diversas autarquias, regiões, CIMs e áreas metropolitanas sobre esta temática? Que papel assumem os novos players disruptivos? A vossa atenção ao moderador da sessão, Ricardo Tomé. Ora, boa tarde. Isto, como é uma sessão interativa, pergunto desde já, antes de mais, se estão todos bem dispostos. Podem usar a tecnologia de ponta, como levantar o braço. Muito bem, vejo que vamos ter aqui um papel e peço aqui o apoio dos nossos convidados para agitar esta próxima hora e meia. Confesso que depois desta manhã saio bastante preocupado. Como aliás devem ter visto, o meu cargo é Chief Digital Officer, ouvi dizer de manhã que eu tenho que pensar já num plano B. Mas tirando isso, e enquanto eu penso no plano B, vou apresentar os nossos ilustres convidados. Aqui à minha direita, Francisco Simão, Head of Strategy and Development do CTT. A seguir, Luís Capão, Administrador Executivo da EMAC Cascais. O Miguel Rodrigues, Intelligent Traffic Systems Head da Siemens Portugal. E por último, Ricardo Macieira, Coordenador do Airbnb. E o Rui Bento, Diretor-Geral da Uber. Vão permitir, quer o Ricardo, quer o Rui, e começava pela ponta mais distante, porque saio verdadeiramente preocupado, como vos disse na sessão da manhã, quanto ao meu futuro cargo, mas saio inspirado por algumas das ideias que foram aqui lançadas. E nesta ideia da transformação digital dos negócios, eu tive uma, e que se calhar pedi aqui ao Rogério que poderíamos pensar nisso. Porque é que não queremos aqui, junto com as várias startups que temos em Lisboa, no Porto, em Aveiro, em Coimbra, poderíamos pensar aqui numa empresa que juntava os vossos dois serviços, as pessoas quando faziam uma reserva tinham logo o Airbnb e o Uber juntos e eu ficava com uma comissão. Rui, que ideias é que há para o futuro, para o presente da Uber? Que ideias é que há para o futuro e para o presente? Eu diria que ideias de presente passam sobretudo por continuarmos a tornar a mobilidade mais eficiente e mais partilhada nas cidades, que acaba por ser o nosso grande objetivo, ou seja, nós posicionamos-nos como uma opção de mobilidade cujo propósito é dar às pessoas uma alternativa à utilização do carro próprio, uma alternativa que seja complementar com as infraestruturas de transporte que existem. Portanto, o nosso grande objetivo a curto prazo é garantir que as pessoas nas cidades portuguesas têm acesso a esta opção de mobilidade e que não precisam de usar o carro próprio ou não precisam sequer de ter o carro próprio, porque andar de Uber em conjunção com outras alternativas de mobilidade, como andar a pé ou transportes públicos, acaba por ser mais fácil, mais conveniente, mais económico do que andar de carro próprio. E, portanto, a nossa visão é muito essa, é uma alternativa fiável e conveniente para as cidades. Diria que de futuro, a visão sendo esta, pode passar por vários planos e dois planos para os quais olhamos com muita atenção são, por exemplo, as viagens partilhadas. E quando eu digo viagens partilhadas é, por exemplo, estar aqui, querer chamar um carro para ir até ao Parque das Nações e, de repente, a aplicação da Uber consegue ligar-me a um segundo utilizador durante o meu percurso. E, de repente, eu partilho uma viagem com uma pessoa que não conheço, partilho o custo da viagem com essa pessoa que não conheço, ou seja, a mobilidade começa a ser mais económica e, ao mesmo tempo, há um efeito interessante para os operadores, para os motoristas, que monetizam melhor os seus ativos, o seu tempo, a partir do momento em que transportam duas pessoas em vez de uma. E há um benefício também interessante para as cidades, em que de repente não é preciso haver dois carros a fazerem aquela viagem, ela é feita num carro. E aliás, há estudos interessantes da OCDE que dizem que se as viagens forem sempre 100% partilhadas e on demand, é possível haver uma redução do número de carros na estrada em mais de 90%. E se nós pensarmos no que é uma hora de pico em Lisboa ou no Porto e tirarmos 90% dos carros da estrada, os congestionamentos de tráfego são de repente fortemente eliminados ou até mesmo são completamente eliminados e a mobilidade torna-se muito mais fluida nas cidades. E, portanto, essa é parte da nossa visão. Não obstante, temos também outros planos e outras ideias, talvez a longo prazo, e eu acredito que muitas das pessoas que estejam aqui já têm ouvido falar muito dos carros de condução autónoma, que são também uma vertente para a qual a Uber olha com atenção, sobretudo porque nós percebemos que tem um potencial incrível até no tema da segurança. Hoje em dia, por ano,
há mais de 1.300.000 mortos e vítimas fatais em acidentes de viação, em muitos destes casos devido a erro humano, é a realidade, e sabemos que uma tecnologia robusta, fiável de condução autónoma pode não só tornar a mobilidade mais acessível, mas também muito mais segura. E, portanto, iniciámos agora os primeiros passos com um teste. Criaram, aliás, uma parceria com a Volvo, Exatamente. no valor de 300 milhões, a empresa essa que é detida pela chinesa Geely, portanto também há algum pescar de olho à China, ou nem por isso? Não percebi, desculpa. Pedia só que aumentasse um bocadinho o som aqui do palco. Empresa Volvo detida pela chinesa Geely, há algum pescar de olho à China e a um mercado que está aqui um pouco distante, mas que é um mercado interessante? Eu não diria que há um pescar de olho, acho que há uma convergência de interesses entre uma marca automóvel que quer estar presente numa indústria em que os carros autónomos serão uma realidade, não sei se a curto prazo, médio prazo ou longo prazo, mas que serão certamente uma realidade, e entre uma Uber que também quer estar presente nesse mercado, precisamente pelos objetivos que falei há pouco. E, aliás, os carros hoje autónomos que temos em teste em Pittsburgh, onde já é possível chamar um Uber autónomo, são, por exemplo, da Ford, com quem também tivemos e temos uma parceria. Portanto, eu diria que é mais uma convergência de interesses, porque as diferentes partes, e a Uber e a Volvo não são exclusivas nisto, percebem que a mobilidade no futuro passará certamente, mais cedo ou mais tarde, talvez em parte, talvez numa parte mais pequena ou numa parte maior, mas passará certamente por veículos de condução autónoma. Muito bem. Vou se calhar dar aqui uma ideia, quando lançarem a aplicação de car sharing, tal como a vossa aplicação atual, que nós possamos votar nos acompanhantes que vão no carro. Passando aqui para o Francisco Simão. Francisco, estamos aqui a falar de transportes, claramente há logo uma visão, mas a cada ideia é registada, Rui. Há uma ideia sempre de pessoas que vão de locais para locais, mas sem sombra de dúvida os CTT são talvez uma das marcas que tem um índice de proximidade com os cidadãos mais elevado. E ao nível dos objetos, das mercadorias, será que finalmente deixaremos de enviar as nossas encomendas para a portaria da empresa e passaremos a ter lojas dos CTT que congregam as encomendas que compramos via eletrónica na maioria das lojas online? Qual é o caminho que os CTT poderão ter aqui também para o futuro? Bem, em primeiro lugar, muito boa tarde a todos. Obrigado pelo desafio para aqui estar. Os CTT, de facto, têm feito um caminho que os faz estar muito confiantes quanto a esta revolução digital dos territórios. E já vou à sua questão em concreto, mas acho que não se percebe ou não se entenderia o contexto estratégico do CTT sem dizer que nos seus 500 anos de história vemos isto, e dizem as pessoas que tiveram nos 496, que eu não estive, mas que há aqui mais um desafio que vai ser ultrapassado, como foi a Revolução Industrial, a Revolução do Automóvel, os primeiros mainframes dos anos 80 e outras disrupções tecnológicas que os CTT enfrentaram na sua história e que mudaram de forma substancial o seu modelo de negócio. Portanto, chegados aqui, como é que nós vemos o digital no contexto CTT? Em primeiro lugar, há uma carência que temos, que é o valor da proximidade. O valor do físico vai permanecer como algo que é valorizado. Os CTT hoje são uma rede de 5 mil carteiros, que passa às portas dos portugueses 5 dias por semana, 3.500, à volta de 3.000 elementos de frota, que correm todas as estradas de Portugal. Eu já nem sei de cor os quilómetros que isto representa, tudo somado. Mais de 600 estações de correio diretas, 1.500 postos de correio, 4.000 agentes de pay-shop. Portanto, gostamos ou achamos que temos uma proximidade aos portugueses que nos dá uma vantagem competitiva que mais nenhuma instituição tem em Portugal. O nosso caminho digital, portanto, não queremos parar um rio com uma mão, não queremos deixar quer dizer, não achamos que faz todo sentido e queremos alavancar nas capacidades que o mundo digital nos dá para potenciar a escalabilidade dos nossos ativos. Eu acho que isto é um palavrão um bocado comprido, mas responde um bocadinho ao desígnio estratégico. Aqui surge um bocadinho aquilo que disse, que é a intenção que temos de, tendo o nosso negócio core em declínio, que são as cartas, por causa da digitalização, as pessoas mandam e-mails, recebem e-mails, esta digitalização traz também a oportunidade do e-commerce. Há cada vez mais portugueses a comprar online e de forma cada vez mais frequente. Quer dizer, não é só cada vez mais portugueses a entrar no comércio eletrónico, os que estão cada vez compram mais. E, portanto, há todo um mundo de oportunidades naquilo que é o transporte de encomendas. E o que estamos a fazer é usar as nossas redes, as nossas vantagens competitivas, para entrar nesse negócio do e-commerce. Fazemos-lo de uma forma muito mais digital do que fazíamos no histórico. Ou seja, entrar neste campeonato
no consumidor e-commerce permite ou exige ter uma série de capacidades digitais que nós estamos a ter e a fazer esse caminho. Quer dizer, o engagement de alguém que compra uma encomenda com a sua encomenda é muito maior do que com as cartas tradicionais e, portanto, vamos ter todas a disponibilidade das apps para eu perceber onde é que está a minha encomenda em tempo real, para mudar a forma e o sítio onde quer receber, seja numa estação do CTT, seja em casa, no futuro escolher uma hora precisa. Há uma série de capacidades digitais que estamos a usar e a crescer que nos vão ajudar, usando a nossa proximidade, a fazer negócio. O e-commerce é um exemplo, mas dou-lhe outro exemplo, que vamos agora lançar uma plataforma de correio publicitário que vai permitir às PMEs portuguesas fazer um self-service das suas campanhas. Ou seja, reconhecendo que o digital está aí, também há factos que nos mostram que os portugueses veem no físico um valor seguro. Há uns dados que impressionam, quer dizer, eu não tinha esta noção, mas 20% dos portugueses têm banners nos seus browsers e no computador para não receberem ou para não terem spam de publicidade, enquanto só 10% é que têm aquele autocolante a dizer publicidade aqui não, obrigado. Portanto, as pessoas e os estudos que temos mostram isso, ainda valorizam o físico, o tacto, e estão mais tempo a olhar perante um elemento de publicidade física do que perante um elemento de publicidade digital. Portanto, vamos lançar uma plataforma digital self-service em que um café de Bragança ou um cabeleireiro de Faro ou o que for pode entrar digitalmente, escolher no Google Maps a zona que quer enviar a publicidade, fazer o upload das moradas para a qual quer fazer, pôr o seu folheto de campanha, escolher panfletos pré-feitos e nós tratamos tudo o resto usando os nossos ativos de proximidade. Portanto, a nossa história corrente, depois se calhar já teremos a oportunidade de falar no futuro, mas a nossa história corrente no digital é uma história de ter noção do que somos. Quer dizer, nós não queremos ser a Uber, nem o Facebook, nem players eminentemente tecnológicos, mas daquilo que nos une aos portugueses, que é a proximidade, são os nossos ativos, e como tirar melhor partido disso usando ferramentas digitais. Deu o exemplo do e-commerce, há outras. Muito bem. Luís, aqui, aproveitando as palavras do Francisco e na questão da proximidade e do número de vezes que circulam nas ruas, há uma história que me partilhava ao almoço que se calhar seria bom conhecermos o projeto que em Cascais também vos trouxe nos últimos anos a desenvolver uma eficiência operacional bastante interessante, se nos puder partilhar. E de facto a Cascais Ambiente não tem os 600 anos do CTT, temos 10 anos e nos últimos 4 anos temos feito um trabalho de facto de dotar o Conselho de espaço para que os outros operadores possam trabalhar nele com condições. O que fizemos foi, partindo para já de uma equipa bastante motivada, agarrar na componente de operação, portanto aqui uma componente quase de régua e esquadro, em capacitar os nossos caminhões para irem o mínimo de vezes possível ao território, dotar os mesmos de tecnologia que nos permitissem saber exatamente como é que está a ser feita a nossa atividade, quantos contentores de lixo é que são recolhidos, quantos ecopontos de resíduos seletivos estão a ser recolhidos, onde é que estão a ser recolhidos, estão a ser lavados, não estão a ser lavados, e depois com esses dados o que é facto é que conseguimos dotar a operação de uma eficiência enorme, porque sendo eficazes, nós fazíamos de facto e fazemos recolha 7 dias por semana, passámos a ser eficientes e portanto passámos a recolher única e exclusivamente os contentores que precisavam de ser recolhidos e por isso tirámos uma enorme pressão do território. Para ter uma ideia, nós, para fazer a recolha dos seletivos, portanto as embalagens, o papel e o vidro, saíam por dia, na Cascais Ambiente, 14 caminhões para o Conselho. Hoje em dia saem 7 e, portanto, é uma diferença de 7 caminhões a menos que passam à frente das nossas portas e que permitem, obviamente, depois, do ponto de vista ambiental, ter uma pegada ecológica bastante mais reduzida, que nos permitiu poupar no último ano cerca de 20% dos quilómetros que eram feitos no ano anterior. Estamos a falar de 180 mil quilómetros e, portanto, todo este conhecimento da operação, aliado a uma proximidade muito grande com aquilo que é o core business de Cascais, que é a qualidade de vida e, portanto, o cidadão está nesse centro e a proximidade que nós temos tido com os cidadãos de Cascais tem-nos permitido, de facto, juntar esta parceria e permitir-nos fazer uma operação cada vez mais eficiente. Portanto, tem sido esta cocriação e o facto de passarmos a trabalhar com os cidadãos e não para os cidadãos, que em conjunto com as inovações operacionais e tecnológicas nos permitiu aliviar bastante o Conselho e do ponto de vista financeiro e ambiental, que para nós nos é bastante caro sermos neste momento considerados como uma empresa numa área que muitas vezes é esquecida, é uma área higiênica, portanto só nos lembramos dela quando falha, mas sermos considerados de facto a empresa pioneira do Smart Waste Management
e obviamente isso para uma empresa municipal detida a 100% pela Câmara Municipal de Cascais orgulha-nos bastante, a nós e à nossa equipa. Miguel, o Francisco e o Luís tocaram aqui num ponto. Tipicamente olhamos muito para o mundo digital, apenas no ecossistema digital, mas de facto este painel versa muito, e já vamos à questão também do aluguer de casas, mas o mundo físico. E isso impacta com uma nova linha, que é a internet das coisas, o IoT. De que forma é que vocês olham para esta transformação digital do território, de melhoria da operação de tantas empresas ao nível do IoT? Bom, antes de mais, boa tarde a todos e ao painel. Agradecer a oportunidade de fazer parte deste painel. O painel interessa-nos sobremaneira à Siemens e, portanto, e começando pela questão, a própria Siemens tem vindo a atravessar um processo de digitalização, inicialmente e já há algum tempo da própria empresa, porque é uma empresa grande e, portanto, os clientes internos representam logo um universo muito grande. E depois, essencialmente, em duas áreas, na área da indústria, e, portanto, que é uma área histórica da Siemens, como cliente, e, portanto, é uma área para a qual a Siemens presta imensos serviços, tem imensos produtos e, portanto, o facto de se orientar para o digital tem impacto em todo o universo industrial global. E depois nos territórios. Nos territórios há diversas áreas onde a Siemens atua. Estamos no oil and gas, estamos nas utilities, estamos nas águas, estamos no ambiente e, portanto, a área que eu melhor conheço, mas também a área em que eu mais acredito no potencial de impacto no território, é a área da mobilidade. Fiquei um bocadinho preocupado, mas só um bocadinho mesmo, apesar de ser um fervoroso adepto da Uber e utilizador, uma redução de 90% do tráfego, eu não tinha nenhuma métrica que me permitisse ter um bom discurso com o tráfego a reduzir 90%. Portanto, eu vou fazer de conta que não ouvi e convido a fazerem de conta que não vai acontecer. O maior sucesso, obviamente, para a iniciativa. Eu percebo o que o Rui quer dizer e, portanto, temos que explorar o potencial das coisas e penso que o Rui mostrou de uma forma muito clara o potencial da partilha. E, essencialmente, eu costumo brincar um pouco, mas é uma forma de ilustrar e, enfim, para já, quando tenho que explicar o que é que eu faço na Siemens, semáforos. Pronto, é uma forma fácil, bastante redutora, mas pelo menos toda a gente sabe o que é. Um semáforo é uma coisa que as crianças logo com 2 anos já sabem o que é. Portanto, o semáforo é uma forma de regular o tráfego nas cidades bastante simples, 3 aspectos, universal, não tem nenhuma dificuldade em entender, e aí começa a história interessante de se contar, é o que está por trás do semáforo. Quer dizer, os semáforos é um negócio de tempo, é um negócio do tempo que damos a cada via que chega num determinado ponto, e nessa via circula o Uber e circula o transporte individual, que é enfim, o que nós sabemos. Podemos olhar aspectos como 1/3 do tráfego nas grandes cidades ter a ver com procura de lugar de estacionamento e depois, em média, a utilização de uma viatura numa grande cidade é apenas de 1 hora. Está 23 horas estacionado. Portanto, para 1 hora de utilização daquele ativo, geramos mais 1/3 da totalidade do tráfego. Pronto, não parece ter muita lógica e, portanto, é aqui que entra um potencial de otimização gigante. É evidente que ideias como a que o Rui fala vão neste sentido. Nós apostamos na infraestrutura e, portanto, da infraestrutura, utilizando coisas tão simples como os semáforos, instrumentá-los com Internet of Things, é uma forma de empacotarmos o que é a conectividade dos dispositivos e, portanto, dotar a infraestrutura de inteligência por um lado, mas temos que ver isso como algo instrumental. Ao longo destes dias falaremos sempre da Internet of Things e da instrumentação, mas eu diria que poucos clientes que estejam aqui connosco, clientes no sentido do utilizador final, se vai entusiasmar por trocar, seja qual for o ativo A pelo ativo B, porque este é instrumentado e aquele não é. Ele com isso não fará absolutamente nada e se não dizer que eu também já aderi à Internet of Things, porque as minhas Things estão conectadas e, portanto, não tem que ter um propósito. E aí cá também uma mudança estratégica da Siemens na área da mobilidade, que é com um portfólio antigo, histórico, na área da gestão de tráfego e, portanto, continuando a utilizar como elo final ou como bottom line os 3 aspectos, instrumentar todas as vias e todas as partes interessadas no tráfego da cidade para conseguirmos acomodar corretamente os veículos autónomos. Portanto, a Siemens está fortemente ligada a tudo o que são desenvolvimentos do veículo autónomo, sempre do lado da infraestrutura. Portanto, não vou dizer que amanhã, por qualquer decisão estratégica, a Siemens não se aproxime daquilo que nós chamamos de material circulante, porque, enfim, isto é jargão da ferrovia, que é uma área forte nossa, mas, de facto, o veículo como veículo não é a partir de um foco estratégico nosso, há muito desenvolvimento nessa área, mas o impacto que terá do lado da infraestrutura, esse sim, é algo para o qual olhamos de forma muito séria.
Portanto, por um lado, acomodar estas novas tendências e que são para nós hoje muito evidentes ao nível da mobilidade suave. Até há relativamente pouco tempo, uma casa como a nossa, portanto, um grande player da gestão de tráfego, que produz software e hardware para apoiar as cidades na gestão de tráfego. Enfim, a mobilidade pedonal eram as passadeiras, era uma fase do ciclo do semáforo desperdiçada para o peão, porque o negócio ali é um negócio de tempo para tráfego, e, portanto, era algo que nós geríamos de forma convencional. As bicicletas não eram sequer um tema, enfim, em algumas cidades estavam misturadas com o tráfego banalizado, hoje em dia está em muitas mais cidades, e, portanto, tivemos de desenvolver soluções para tratar a mobilidade ciclável como uma mobilidade especial. E, portanto, muito do nosso impacto ao nível do território é nas grandes cidades, é na gestão de tráfego e na gestão de tráfego do CUR, onde está o Uber, onde estão os autocarros, onde estão os motos suaves, e ir apoiando essa conversão de forma inteligente, não só apoiando, como promovendo alguma dela. Achamos que temos claramente um papel em mostrar ao condutor que a opção ciclável ou do transporte público, neste local, é a melhor opção. E isto é gestão de tráfego. Neste caso, a gestão do tráfego vista numa perspectiva holística, incluindo a conversão modal. É muito por aqui que na área da mobilidade estamos a apostar na transformação dos territórios. Muito bem. Ricardo, os vossos ativos são maioritariamente intangíveis, mas eu diria que o maior deles é o conhecimento. De que forma é que a Airbnb olha para o trabalho em cima da data que produz, que recolhe e que analisa para melhorar o seu serviço? Mas também deixava já uma segunda pergunta: de que forma é que essa data pode vir a servir, de uma forma colaborativa, com o próprio poder local, nessa partilha com o poder local, para otimizar, no fundo, a operação de uma cidade? Eu vou começar por contar uma história, que acho que responde aqui a algumas questões. Nós não temos 500 anos, não temos 10, temos 8 anos de empresa, e a maneira como a empresa surgiu foi por uma necessidade. Os nossos fundadores moravam em São Francisco, decidiram ir para lá depois de acabarem a faculdade, queriam criar uma startup, não sabiam bem de quê nem como, mas arriscaram e foram. Nos primeiros meses a ideia não surgia, primeiro não surgia, no segundo mês também não, no terceiro a ideia não surgia, o dinheiro acabou. E eles tinham que arranjar maneira de conseguir pagar as contas. Por sorte, nesse mês havia uma conferência de design em que os hotéis estavam completamente lotados. Eles tinham umas camas insufláveis no armário e tinham um espaço na sala e um espaço na cozinha. E o que é que eles decidiram fazer? Bem, vamos criar um site, vamos tentar arrendar estas pequenas camas insufláveis e vamos ver se alguém quer ficar connosco. E criaram um site chamado Air Bed and Breakfast. Isto foi o passo inicial para uma empresa que neste momento estamos com 100 milhões de viajantes na totalidade a usar a nossa plataforma. Portanto, apesar de sermos uma empresa tecnológica, para todos os efeitos, estamos em São Francisco, somos sempre apontados como uma empresa tecnológica, a realidade é que nós somos uma comunidade e é isso que diferencia a Airbnb de outros tipos de empresas. O nosso foco é na comunidade, nos nossos anfitriões. Os nossos fundadores ainda são anfitriões na Airbnb. Todo o trabalho que desenvolvemos é para apoiar os nossos anfitriões e dar-lhes as ferramentas através da tecnologia para conseguirem desenvolver o que eles pretendem desenvolver. Isto é um conceito que está muito inerente a nós, que é o conceito do home sharing, que são pessoas que partilham a sua própria casa e vindo aqui ao ponto da otimização de recursos. Isto é algo que ainda está muito dentro do nosso ADN. Posso-vos dar o exemplo de Lisboa, onde 70% dos nossos anfitriões têm apenas um anúncio. Eles, ao terem um anúncio, pode ser uma de 3 hipóteses. Ou é uma casa de férias ou uma casa secundária que têm, ou arrendam a própria casa onde moram, ficando com amigos e familiares enquanto o viajante fica na casa deles, ou então é um quarto dentro da sua própria casa. E este aqui realmente é o que está no cerne da Airbnb. Porque toda esta experiência que se desenvolve entre o viajante e o hóspede é realmente gratificante e explica um pouco o nosso crescimento. O dinheiro que gastamos em marketing não é nada por aí além. A maior parte do crescimento que nós temos é pelo word of mouth. E o word of mouth vem com esta experiência positiva que as pessoas têm a usar a nossa plataforma e que os nossos anfitriões contribuem, porque eles, na realidade, são nossos parceiros e trabalham para que a experiência
experiência do viajante seja importante. Portanto, o nosso foco neste momento é sempre cada vez mais melhorar esta experiência, dar as ferramentas necessárias aos nossos anfitriões para que possam, da melhor maneira, utilizar a plataforma para poder ganhar um dinheiro extra para poder pagar as suas contas ao final do mês. Muito bem. Rui, falar um pouco de car sharing, também se fala muito já em ride sharing, em carpool e nos carros elétricos que por aí vêm. E mantendo ainda aberto o tópico dos dados, acreditam de facto que é mais uma empresa voltada para a analítica e o negócio que pode ser montado em cima do conhecimento desses dados e já não são uma empresa de partilha de veículos? Eu acho que mais do que... É difícil hoje em dia, se calhar há 2 anos atrás, era fácil pensar na Uber como uma plataforma de tecnologia ligada à mobilidade de pessoas. Cada vez mais começa a ser uma plataforma de tecnologia ligada à mobilidade ponto, ou seja, à mobilidade de pessoas sim, que é o core, é o centro, é aquilo que mais fazemos e que melhor fazemos provavelmente, mas cada vez mais procuramos fazer mobilidade de outras coisas, mobilidade de comida, mobilidade de coisas em geral, de encomendas, de entregas e tudo mais. E acaba por ser esse um bocadinho o centro. A partir do momento em que nos focamos em mobilidade, porque só a mobilidade das pessoas. E, portanto, se eu tivesse que encontrar uma definição, encontraria uma definição que liga a tecnologia à mobilidade. No meio disto tudo, informação e data são claramente muito, muito importantes. São importantes em vários dos processos de decisão, em várias das coisas que fazemos no dia-a-dia. Desde logo, a entrada em cidades. A Uber chegou a Lisboa. Não chegou a Lisboa por acaso, não chegou a Lisboa porque era uma cidade, é uma cidade interessante e bonita, mas para além disso chegou a Lisboa porque nós já sabíamos que as pessoas em Lisboa tinham a aplicação da Uber nos seus telefones. Já sabíamos que em Lisboa as pessoas abriam a aplicação da Uber. Portanto, a partir do momento em que nós, sobretudo numa fase de expansão mais acelerada, olhamos para o mapa e vemos que Lisboa de facto tem um potencial incrível porque as pessoas já pedem, já tentam usar o serviço da Uber, mas ele ainda não está disponível, é um indicador interessante para prioritizar e para olhar para aquela cidade, se calhar em vez de olharmos para outra qualquer cidade no mapa. E, portanto, a informação é desde logo utilizada para guiar o processo de expansão, o processo de crescimento e para saber para onde é que qual é que será o próximo passo, em que direção é que será dado o próximo passo. E isto aplica-se não só à expansão e à introdução em novos mercados, mas também a novos produtos que possamos introduzir. Ou seja, quando eu falava há bocadinho da mobilidade de coisas, nós já fizemos vários pilotos internacionais sobre entrega de encomendas, entrega de comida e, portanto, ter aqui dados que nós somos capazes de recolher ao fazer determinados pilotos, ao fazer experiências em várias geografias onde estamos presentes, são fundamentais para percebermos qual é que é o modelo de negócio que funciona e o modelo de negócio que funciona é aquele que vai suprir uma necessidade, que era há bocadinho que o Ricardo estava a dizer. O que realmente funciona é o que vem introduzir uma novidade que responda a uma necessidade das pessoas. E, por exemplo, o que nós vemos é que com a mobilidade de pessoas, de facto, existia um gap, as pessoas havia aqui uma necessidade de um transporte mais eficiente e, portanto, a Uber, ao vir preencher esse vazio, traz uma vantagem às pessoas que querem viajar, mas também às pessoas que querem trabalhar como operadores de mobilidade e como motoristas. Vemos que na comida, por exemplo, esse vazio também pode existir e, de facto, o Uber, ao entrar no mercado de mobilidade de comida, em que eu consigo abrir uma aplicação, pedir o meu jantar e tê-lo em minha casa em meia hora, de facto vem suprir uma necessidade. E eu diria que os dados e o data são sobretudo usados nessas vertentes, que é não só a expansão, mas qual é o próximo passo. E nesse sentido eu diria que, e tendo trabalhado em vários ambientes no passado, em empresas diferentes, eu diria que a Uber é muito obcecada com o uso inteligente de informação. Ou seja, não recolher a informação por recolher, mas usar a informação agregada, como é óbvio, mas como um ponto de partida para tomar a melhor decisão possível, para percebermos qual é que é o problema que vamos resolver a seguir e qual é que é a necessidade que melhor conseguimos suprir. Fazendo aqui uma pergunta que sei que é algo provocatória. Para a Uber hoje, o grande desafio é manter a agilidade com que nasceu de uma startup ou é a regulação que pode bloquear o acelerador disruptivo que desde o início foi necessário para poder inovar? Qual dos dois tem maior peso? É
extremamente difícil escolher entre os dois, porque são os dois muito, muito importantes. Portanto, o primeiro é importante para nós termos a força, o drive e conseguirmos dar os passos. O segundo é importante porque pode representar um bloqueio. E, portanto, depende muito, eu diria, do contexto de que estamos a falar. Portanto, se nós olharmos para os Estados Unidos, a maior parte das cidades e dos estados nos Estados Unidos já aceita a atividade de plataformas como o Uber desde há bastante tempo, também porque tiveram mais tempo para se adaptar, tiveram mais tempo para perceber que os utilizadores e que as pessoas que querem trabalhar como motoristas veem valor em plataformas como a Uber e, portanto, a própria regulação teve mais tempo para se adaptar. E hoje o problema nos Estados Unidos é como é que nós vamos regular carros que não têm condutores. Enquanto, se calhar, o problema na maior parte dos Estados europeus ainda é o passo atrás, é como é que nós vamos pegar nestes bichos, nestas plataformas novas, que trazem um conjunto de novas variáveis e vêm agitar um bocadinho os mercados e como é que nós vamos tratar delas e, portanto, como é que vamos lidar com este problema / com esta inovação. E, portanto, em vários mercados na Europa, a regulação é claramente, e Portugal é um exemplo, um tema importante. Mas eu diria que só é um tema importante porque houve o primeiro ingrediente de todos, que é o drive, é a vontade de ainda nos comportarmos como uma startup e fazermos coisas que se calhar vão ser disruptivas, mas que são necessárias para os mercados reinventarem e para nós criarmos valor aos nossos utilizadores, sejam eles pessoas que viajam ou pessoas que transportam. Ricardo, vejo-o a acenar. Portanto, entre o desafio interno da cultura ágil versus a regulação, alinhado completamente com as palavras do Rui. Aqui, especificamente, a Prota tem sido um case study muito interessante para nós, em que houve uma regulação já feita há algum tempo que foi bastante inovadora, mesmo internacionalmente, e que realmente permitiu um crescimento de Portugal como um destino e a percepção que Portugal tem lá fora é muito positiva, é muito friendly de todo o que é o meio tecnológico. Mas acho que o importante aqui, especialmente para plataformas como nós, é manter o diálogo com os diferentes players no mercado, sejam municipais, governamentais. É algo que nós também damos um grande esforço em manter essa via de comunicação. Posso dar um exemplo também, mais uma vez, de Lisboa, em que a Airbnb acordou um memorando de entendimento onde fazemos a recolha da taxa turística de maneira automaticamente, que depois é redirecionada para a Câmara. Portanto, nós temos aqui várias ferramentas que podemos ajudar também os municípios e os governos a funcionarem de uma maneira mais eficiente. Luís, em Cascais, a web preditiva, isto o sonho de qualquer um de nós, ainda estamos a sair de casa e já nos é dada a informação de como é que estão as vias, se vai chover daqui a meia hora, já sabemos que daqui a 25 minutos a via A ou B vai estar congestionada e planeamos a nossa viagem com mais tempo. De que forma é que este conceito 3.0 da web, que creio que é um dos temas até do estudo que está presente nesta 20ª edição do Congresso e que é lançado na primeira edição, de facto passamos de uma web 1.0, como foi hoje referido, do acesso, para uma web 2.0 da democratização e socialização, mas, e a seguir aviso já ao Francisco que vou a ele, precisamente estamos cada vez mais com uma internet que prevê as nossas necessidades e antecipadamente responde com serviços à sua altura. Há alguns projetos ou há alguma investigação nesta área dentro dos vossos serviços? Sim, há vários. A Câmara Municipal de Cascais está a desenvolver uma estratégia de inteligência urbana que congrega quer os próprios serviços da Câmara Municipal de Cascais, onde as empresas municipais nas quais a Cascais Ambiente se inclui, quer outros atores, sejam eles mais institucionais ou menos institucionais, não sei se é o caso da Airbnb ou da Uber, mas obviamente que há o potencial de, juntando-os todos, nós conseguirmos ter uma maior predibilidade daquilo que será o dia da manhã ou daqui a uma hora ou meia hora. Quando sabemos, por exemplo, que há uma ruptura de água numa determinada rua que está a acontecer neste momento, sabemos obviamente que ela terá impacto numa quantidade de serviços e obviamente naquilo que é o mais importante, na qualidade de vida dos cidadãos, que nós não queremos nunca menosprezar. E portanto é a concatenação de toda essa informação que se traduz esta estratégia de território inteligente que Cascais está a ser neste momento, que permite
congregar e antecipar ocorrências, sejam elas boas ou sejam elas más, por exemplo, o acontecimento de uma maratona ou de um festival, permitam operacionalizar de uma forma muito mais eficiente aquilo que é a atividade de todos esses diversos players, nomeadamente a parte da recolha dos resíduos, da qual nós temos essa responsabilidade. Por outro lado, também, o facto de cada vez mais os municípios de Cascais, ou seja em Cascais, seja nas outras cidades, fazerem parte dos processos de decisão e estarem eles próprios habilitados a dar informações para o processo de decisão, permite-nos ter uma também maior antecipação daquilo que são os comportamentos. A criação de uma aplicação que já existe em diversas cidades, como por exemplo o Fix Cascais, em que o município, quando sabe que vai ter, por exemplo, o jardineiro que vai cortar o jardim ou que tem um móvel ou um sofá que quer deitar fora, antecipadamente ao contactar-nos, pelos diversos canais digitais que já existem, seja para a aplicação, seja para a vertente mais tradicional, o e-mail já é uma vertente mais tradicional ao telefone, nós saberemos antecipadamente quando é que ele vai colocar e num prazo de 48 horas vamos fazer essa recolha. Portanto, mais uma vez falamos de podermos antecipar e planear toda uma operação para que possamos causar o mínimo transtorno possível. E isso só se faz com uma mudança comportamental e social que tem acontecido em Cascais, em que os municípios sentem parte da decisão, sentem co-criadores daquilo que são os processos de governance, onde, por exemplo, o orçamento participativo é um exemplo mais conhecido de todos, e, portanto, em parceria com os cidadãos, conseguirmos gerir muito melhor o território, genericamente. Francisco. Como inteligência, não sei se consegue... Já está. Não diria que como inteligência preditiva por si, eu acho que temos alguns elementos num projeto interno a que chamamos Internet of Postal Things, que eu acho que podem ilustrar um bocadinho o tema. Ou seja, só para dar aqui, abrir um parênteses, nós acreditamos tanto na Internet of Things que temos mesmo uma coisa chamada Internet of Postal Things. Portanto, não só acreditamos, como levamos ao DNA dos Correios. Eu diria que esta lógica, sendo ainda em fase de planeamento, pode ter impacto a 3 níveis. Curto, médio e longo prazo. No curto prazo, os exemplos que vos posso trazer, e estamos a estudá-los, mas, por exemplo, os Correios americanos, via instalação de dispositivos na frota, semelhante ao exemplo de Cascais, conseguem fazer uma manutenção preventiva dos veículos e, portanto, em vez de esperar que o motor vá à vida ou que o carburador, o que for, eu não sou mecânico, portanto acho melhor não dar muitos exemplos, vou dá-los todos errados, mas o chip informa centralmente a manutenção do que é que faz sentido o carro, o elemento de frota ir à manutenção. Quando se tem 2.500 veículos, isto é relevante. Estes chips permitiram também fazer uma negociação inteligente de seguros automóvel, ou seja, como os chips são certificados, as companhias de seguros vendem e cobram os prémios de seguro só para os carros que são usados de segunda a sexta, conforme diferentes tipos de padrão de condução, de aceleração, etc. Porque, como sabemos, o modelo de negócio dos seguros é assente no risco e quanto melhor for a condução, quanto menor for o uso, menor o risco e, portanto, podemos poupar nos prémios seguros. Portanto, isto é um exemplo que eu acho mais de curto prazo de como a Internet of Things nos vai poder ajudar enquanto negócio. Neste caso, numa lógica de eficiência, mas tem alguns elementos de manutenção preditiva, se quiser. Outro exemplo de iniciativa que estamos a estudar tem a ver com a gestão dinâmica de rotas, ou seja, consoante determinadas previsões, quer dizer, a rede do CTT é relativamente, como vos comentei há bocado, capilar e complexa, ou seja, não só é as rotas dos carteiros, as rotas dos veículos, mas como no intermédio há desde os centros de tratamento centrais até à porta das pessoas, vários pontos de agregação e desagregação. E isto origina muitas rotas. Ora, quanto melhor for a informação que temos sobre o que levamos para cada sítio, melhor vai ser a nossa capacidade de planear o tipo de carro, o tipo de caminhão, o tipo de carteiro, motorizado ou não, que é preciso num giro ou numa rota central. Ora, o digital permite-nos, e estamos a estudar alguns softwares desse tipo, enfim, que já foi lançado noutros operadores postais, estamos a ver se aqui faz sentido ou não, fazer uma gestão dinâmica de rotas que é muito mais eficiente daquilo que é a folha de custos do CTT. Portanto, isto é outro exemplo de algo que eu acho que pode estar aí no curto prazo. Uma segunda lógica, ou lógica de iniciativas mais de médio prazo, é produtificar temas que tenham a ver com a Internet of Postal Things. E aqui surge uma série de temas que podem ser mais ou menos fáceis de implementar. Por exemplo, a nova geração de receptáculos postais. Quer dizer, nós estamos todos habituados e temos, eu pelo menos tenho,
uma caixa correio que tem um orifício onde cabem cartas. Ora, com esta tendência de desaparecimento das cartas, ou de queda das cartas, desaparecimento acho que ainda estamos longe, mas queda das cartas, e migração para cada vez mais encomendas, quer dizer, eu faço bastantes encomendas online, aliás, a minha mulher tem 3 filhos pequenos, é uma desgraça as coisas que chegam de lojas de roupa espanhola e etc, mas isso é um tema mais lateral. Mas quer dizer, sou um consumidor de e-commerce e, portanto, por que não eu ter e comprar uma caixa aos correios, um receptáculo próprio para receber encomendas? Que, a propósito, pode ter um chip que conecta com a aplicação minha e da minha mulher e me diz quando chega uma encomenda que eu posso ir recolher. E, a propósito, também, se eu quiser enviar alguma coisa para alguém, pode ter um botão em que cada vez que eu quiser que me recolham uma encomenda para levar para um determinado destino, eu carrego no botão do receptáculo e isso comunica com o CTT que vão recolher a encomenda e levar para a morada desejada. Eu não estou a dizer que nós vamos fazer isto em massa ou numa pequena escala, mas são oportunidades que estamos a estudar. Isto é um exemplo. Outro exemplo é a lógica da nova geração de lockers. Quer dizer, eu falei-vos isto do chamado receptáculo de última milha, para mim indevido, mas podemos pensar isto numa lógica comunitária. E estamos agora também a estudar um piloto que é ter cacifos de encomendas em pontos, noutras zonas, que permitam ter uma relação muito mais digital com os nossos clientes, que prefiram receber, não na estação do CTT, não em casa, mas, por exemplo, na Gar do Oriente, ou no Caixo de Oré, ou num sítio onde fazem commuting, e com uma inclusão de uma password recebem a encomenda que compraram no dia anterior na Amazon. Eu estou a dar um exemplo só para entender a oportunidade, enfim, não liguem aos nomes concretos porque não são reais ainda. Isto são exemplos de iniciativas que podemos trazer usando os nossos ativos. Ou, por exemplo, aquilo que se chama serviços de proximidade. Se nós pensarmos na nossa rede de carteiros, não como uma rede de carteiros, quer dizer, limitada a levar cartas ou encomendas, mas pensarmos como uma rede de pessoas que conhecem muito bem a sua rota e os portugueses que nele servem, há imensas oportunidades de serviços que os carteiros podem prestar. Aliás, nós fizemos um piloto com a Câmara de Viana do Castelo, estamos a fazer um piloto na Gauguin, de serviços adicionais que os carteiros podem prestar, recolha de informação que tem algum valor para alguma entidade, pública ou privada. Geração de leads comerciais, por exemplo, os correios, e já estamos a fazer o que lhe comentei, mas há outros exemplos que não estamos a fazer e que podemos estudar. Por exemplo, no Japão e em França, os carteiros fazem um serviço muito interessante que é de apoio à terceira idade, seja para a segurança social ou câmaras municipais, em princípio câmaras municipais, seja para familiares. Os carteiros têm um conjunto de moradas a que batem todos os dias, fazem no seu smartphone 3 questões à pessoa, para garantir, e há um reporte de imunidade digital para a família e para a Câmara de que aquela pessoa está na posse das suas capacidades e, portanto, está tudo bem naquele domicílio. Não é uma prestação de cuidados médicos, quer dizer, não estamos a virar força médica, mas é um despiste de uma ou duas questões que eu acho que é a criação de valor para a sociedade, alavancando naquilo que é a nossa proximidade, como vos comentei há bocadinho, e nas capacidades que o digital nos traz. Portanto, este é um exemplo também de temas que podemos estudar e pensar para que no futuro possamos fazer e tirar partido mais da rede do CTT. E depois há todas as questões de muito longo prazo, nesta coisa da Internet of Things aplicada ao CTT, que eu diria que não estamos lá, e que tem a ver com temas que já aqui falados, quer dizer, o uso de drones para entrega de encomendas. Nós ouvimos notícias que a Amazon faz uma entrega de drones em Nova Iorque e isso já acontece, ou o Uber. Quer dizer, eu acho que são temas que hão de aparecer em algum momento no tempo, convém estarmos atentos e presentes. Eu acho que em Portugal, isto é uma velha discussão do custo da tecnologia versus o custo da mão de obra. Isto não é que eu defendo este modelo e com pena falo, mas em Portugal e nos países como Portugal a adoção da tecnologia está sempre sujeita à comparação do custo da tecnologia, que é o mesmo em todos os países, com o custo da mão de obra, que, por exemplo, cá é 4 vezes menos do que na Alemanha, onde se calhar os drones vão chegar primeiro. E esta lógica, que eu não estou a defender o modelo de negócio, estou só a dizer que quando se fazem os planos de negócio e se define os modelos de entrega, etc., e se compara a tecnologia, atrasa um bocadinho a adoção deste tipo de circunstâncias. Ou os Self-Automated Vehicles, que andam na Suíça, os Correios Suíços estão a testar numa cidade, os Correios Suíços têm uma área de negócio relevante em transporte de passageiros. Mas, quer dizer, já há na Suíça, numa pequena vila, um autocarro dos Correios Suíços que anda sozinho. Anda a 30 a hora, tem algumas limitações, mas é um piloto, estão a testar. E, portanto, acreditamos que esse mundo virá, não é? Esse mundo virá, estamos atentos, não achamos que seja um tema que vá ter impacto material no curto prazo em Portugal. Mas ainda assim, estaríamos a fazer um péssimo trabalho aos nossos acionistas e numa perspectiva de criação de valor se não estivéssemos atentos a estas tendências. E, portanto, dou-lhe aqui uma série de exemplos, não sei se ajudou, mas é para dar o ponto de que eu acho que para o mundo postal há uma realidade enorme de temas do digital que podem influenciar, com diferentes ritmos, alguns desde já, outros no médio prazo, mas que vão seguramente ter um impacto no nosso modelo de negócio.
Aproveitar aqui só para relembrar que a aplicação da APDC, clicando no Congresso, depois acedem a este painel e tem 2 balões, que é o sinónimo de deixarem o vosso nome e poderem remeter questões para os nossos ilustres convidados. Miguel, relativamente a tanta produção de dados e relativamente à Internet of Things, às vezes nós esquecemos que a própria cloud, que agora já está mais disseminado, mas a cloud existiu e existe desde sempre. Às vezes nós parece que isto surgiu anteontem. De repente toda a gente fala de IoT, aqui há uns anos toda a gente falava de cloud e de repente já ninguém se lembra que nos anos 90, quando utilizávamos o e-mail para fornecer documentos para a nuvem e irmos buscar os mesmos documentos no dia seguinte na faculdade ou no emprego, isso era a cloud. E agora estamos a viver um pouco o que é isto da Internet of Things e o que é isto da web preditiva. Na vossa experiência, e também aqui aproveitando as palavras do Francisco, ao nível da reflexão para acionistas, investidores, colaboradores, isto tudo parece que, de repente, vai acontecer amanhã, mas já sabemos que vai sempre demorar algum tempo e às vezes vai mesmo demorar muito tempo. O que é que recomendam para quem está aqui na audiência sobre estes temas que vão acontecer daqui a algum tempo ou muito tempo, ainda assim, como uma reflexão para levar? Bom, aí eu se calhar lamento, não consigo ser muito fora do convencional e muito polémico. Ou talvez sim, quer dizer, eu acho que aí muito do que o Ricardo diz vem logo com a questão de nós facilmente aderirmos às buzzwords. Quer dizer, desculpem lá a buzzword, mas de facto nós aderimos à buzzword e muito bem, quer dizer, a cloud é só uma forma de definir um conceito para que seja mais fácil de explicar às pessoas, mas que não resolve nenhum problema de forma objetiva. As várias aplicações que o utilizem é que resolvem. O Big Data não é nada, quer dizer, podemos montar uma base de dados terabyte e passo qualquer tipo de publicidade, ou teradata, mas na verdade, ok, não aderi por essa razão ao Big Data. Ainda há pouco o Francisco deu exemplos de pegar, de facto, nos dados e com eles fazer qualquer coisa, porque senão não acontece nada. E, portanto, o problema muitas vezes é a correlação muito forte que existe entre a adoção do discurso público, político, estratégico para acionistas e outros stakeholders de nível mais elevado e as buzzwords sem realmente depois ter um plano para pôr as coisas no terreno. E, portanto, nós não precisamos de andar muito depressa com as buzzwords para perceber que a Internet of Things vem do terreno, porque se eu não instrumentar, eu não tenho a decisão. Uma coisa é fazermos os pilotos, em que realmente temos que fazer qualquer coisa ao nível dos sistemas centrais e, portanto, exercitar de alguma forma algumas das buzzwords de que falamos e dos city cockpits e dos clouds e tudo isso e da Internet of Things, mas fazê-las end-to-end. Eu não me adianta muito conseguir pôr um check na cloud e no Big Data e agora a seguir vou pôr um check no Internet of Things, porque agora a seguir eu vou investir em instrumentar as coisas no terreno. Porque se calhar eu não consigo realmente provar num protótipo o real valor, por exemplo, nos territórios de um city cockpit, se eu não arranjar 2 verticais, entenda-se 2 áreas da cidade, o ambiente e a mobilidade, parecem-me 2 bons parceiros, minimamente instrumentados, entenda-se equipamentos no terreno dotados de conectividade, Internet of Things, check na buzzword, que depois liguem à cloud, check na buzzword, onde corre um city cockpit, check na buzzword, mas temos end-to-end. E por trás disto há um enquadramento estratégico, que uma vez mais o Francisco, se calhar por trabalhar na área da estratégia, consegue colocar o discurso de uma forma bastante clara e com exemplos, tem uma estratégia. Eu vou mostrar que há uma correlação das áreas vocacionais, neste caso desta parceria ambiente-mobilidade, e que há qualquer coisa que acontece do lado do ambiente, que tem impacto na mobilidade, e que eu por ter um city cockpit que é devidamente municiado de dados, Big Data, através da cloud, Internet of Things, que mostra essa correlação às mesmas pessoas. O Francisco falava, tecnologia de pessoas, são necessárias as duas, porque a última decisão é de quem, agora com uma nova ferramenta, vai ver esta correlação e vai entender que pode fazer qualquer coisa. Um exemplo concreto, implementámos na Alemanha, na cidade de Potsdam, aquela que é para nós Siemens, e neste caso Siemens de Portugal, uma forma de abordar o problema da poluição nos centros das cidades. Lisboa seguiu um caminho de procurar definir uma zona de emissões reduzidas para dar conta do problema objetivo, e esse é o ponto de partida, elevar as emissões no centro da cidade. Várias formas de o conseguir, Lisboa foi de uma forma. Uma sugestão é dizer, bom, vamos usar uma coisa tão simples quanto um semáforo, outra vez voltar aos básicos, mas um semáforo um pouco mais inteligente, que como ele é o instrumento por excelência da gestão do negócio do tempo para o tráfego,
ele vai mudar de comportamento em função da poluição ou do ruído. Foquemos na poluição. O Luís conseguirá explicar que há sensores ambientais e que recolhem dados e há modelos matemáticos, não é trivial, porque há muitos fatores que influenciam a poluição numa zona da cidade, mas é um domínio de estudo, Big Data, para correlacionar dados recolhidos pela instrumentação, Internet of Things, tirar dali um padrão que resulta num sistema cloud-based que vai decidir que o tempo naquele semáforo, uma coisa tão pouco sexy, e já nem tem buzzword, traffic light não é uma buzzword, que simplesmente vai reduzir o tempo de verde em algumas das vias de acesso. E reduz para toda a gente, para os que emitem muito, para os que emitem pouco, para os clássicos, para os taxistas, para toda a gente. Porque, de facto, o problema ali, o que fez correr quem tomou a decisão, foi o problema de poluição. Não é a exceção do morador, a exceção do veículo histórico com valor patrimonial. Não, há um problema de poluição, ponto. Eles podem todos entrar num slot menor. E, portanto, conseguimos, com um drive estratégico, queríamos um objetivo, fomos às buzzwords todas e fizemos um protótipo end-to-end. E pusemos-lo a funcionar. Em vez de tentarmos ir fazendo os checks às várias buzzwords em diferentes áreas, enfim, é um bocadinho... A conversa pode se alargar imenso, porque temos ciclos políticos, temos ciclos decisionais, temos muitas coisas no nosso país e nos outros países. Não é? Penso que esta conferência vai estar a ser em inglês, ou em castelhano, ou em francês, e provavelmente estaríamos a dizer coisas muito parecidas. Eu não tenho complexo do português que pensa pior que os outros. Mas são dados reais da vida. Muitas vezes não conseguimos, num ciclo de decisão, vamos chamar assim para não dizer que é só culpa dos políticos, estruturar o raciocínio para fazermos provas concretas de A a Z. Porque algumas das letras do A a Z, algumas das buzzwords não são tão sexys e, portanto, não dá tanta vontade de fazer acontecer. Mas a verdade é que o drive estratégico perde e depois, passado 2 anos, vai-se à procura dos resultados. Houve uma coisa que desapareceu e não foi aquilo que queríamos resolver, foi obviamente o dinheiro. Francisco estava a pedir a palavra. Só um comentário para dizer que não podia estar mais de acordo com o que foi dito agora. Aliás, nós quando pensamos estas lógicas todas de Internet of Things, Big Data, procuramos evitar pôr a tecnologia como foco e pensar estratégia, pensar casos de uso, pensar coisas pragmáticas que inspirem as pessoas e a forma de lá chegar é capacitada por isso. Recentemente ouvi alguém dizer uma coisa que me ficou, quer dizer, que é o Martin Luther King inspirou e fez o que fez dizendo I have a dream, ele não disse I have data. E, portanto, acho que as coisas têm que servir propósitos, temos que pensar as vantagens competitivas das empresas, enquadradas numa estratégia e pensar casos de uso concretos. Senão perdemos-nos no mundo instrumental e de possibilidades. Eu acho que o que inspira as pessoas, os negócios, é a criação de valor. E para isso temos de ter casos concretos. E é esta um bocado a abordagem que tentamos no CTT trazer para isto e evitar o ir pelas buzzwords e por tiques, como foi dito. Eu não podia estar mais de acordo e só partilhar isto. Luís, queres comentar este ponto sobre os ciclos políticos e o tempo que leva a que uma tecnologia seja pensada, implementada, se retirem os frutos dela, numa ótica, quando estamos a falar de médio, mas sobretudo longo prazo? Obviamente que os ciclos políticos têm influência. E esta planificação não se faz de um dia para o outro. Portanto, a Cascais Ambiente, como eu referi há pouco, tem 10 anos, eu estou lá há 3 anos e meio e tive a sorte de entrar num barco já em movimento. E, portanto, no nosso caso específico, ficámos um pouco blindados por aquilo que tem sido a visão do Presidente da Câmara e daí não podemos fugir. Isto é o politicamente correto, que corresponde na realidade àquilo que se passa em Cascais. O Presidente da Câmara de Cascais preside a Câmara Municipal de Cascais ou está ligado à gestão da Câmara Municipal de Cascais há pelo menos 10 anos e tem sido esta continuidade e esta visão, que obviamente demora tempo a ser implementada, que tem permitido hoje em dia Cascais ser o que é e estar no estado de maturidade em que está, em diversíssimas áreas, da qual eu me sinto sempre mais à vontade para falar, da parte dos resíduos. Inclusive, estamos a avançar para áreas que até nem eram grande obrigação nossa, tendo em conta a nossa situação em Cascais, que é avançar para áreas de conhecimento novas, um bocadinho também no âmbito do serviço público. E, portanto, aqui também anteciparmos um bocadinho aos ciclos políticos e fazer um bocadinho o que fazem os japoneses, que é pensar a 50 anos com investimento agora. Portanto, eles têm a coragem de tentar adivinhar daqui para 50 anos e começar logo a trabalhar nesse sentido. Nós em Cascais temos tido esta estabilidade e, portanto, a questão dos ciclos políticos, obviamente, num país como em todos os países, mexe bastante
com os projetos de estratégicos, o que, por exemplo, não acontece tanto, a meu ver, no setor privado, mas obrigatoriamente também nos dá força para sermos mais rápidos a implementar e para não olharmos tanto para aquilo que são as vicissitudes de cada vertical ou de cada implementação. Nós estamos, por exemplo, a implementar agora um projeto no âmbito do Horizon 2020, um projeto que vai ser implementado em final de mandato e, portanto, com os riscos políticos que se quiseram assumir, que é um projeto para Carcavelos, onde vamos testar um sistema de PAIT. O PAIT parece uma expressão complexa, mas é Pay as you throw, o princípio do poluidor-pagador, onde vamos beneficiar as pessoas que mais reciclarem em detrimento daquelas pessoas que não tiverem um comportamento que é chato, que é amassador em casa, de diferenciar aquilo que são os resíduos seletivos daquilo que é o resíduo normal. E, portanto, como é que nós havemos de potenciar esta separação de resíduos, como é que nós havemos de trabalhar mais em prol de uma economia circular e, obviamente, depois toda a redução daquilo que é o impacto dos resíduos e, portanto, esta capacidade de, em final de mandato, queremos agarrar um projeto com investimento de cerca de €500 milhões, onde vamos criar 48 contentores subterrâneos, onde vamos voltar a pôr aquilo que já temos nos outros, que são sensores de enchimento que nos dizem quando é que o contentor está cheio para o caminhão só lá ir, quando de facto vale a pena lá ir e não irmos só por irmos. E como é que nós obrigatoriamente beneficiamos as pessoas que têm o trabalho de separar em casa, muitas vezes são os miúdos, e esse trabalho também tem sido feito em Cascais de forma bastante alargada, que é começar também a trabalhar desde as gerações mais novas, que hoje em dia já estão provavelmente a entrar na universidade com um lastro de sensibilização e um lastro de competências e de soft skills na área ambiental que não teríamos há 10 anos atrás, ou pelo menos no meu tempo, quando tinha essa idade, e capacitar as pessoas de que é de facto importante reciclar, mas já agora vamos ganhar qualquer coisa com isto. E, portanto, este é um projeto, voltando àquilo que era a questão de fundo, era um projeto que, se olhássemos só para os mandatos políticos, não o teríamos implementado e era €500 mil de investimento, com cofinanciamento de 80% do Horizon 2020, que tinha ficado na gaveta ou provavelmente em algum parceiro de outro país que tivesse a coragem ou que tivesse no meio ou no início do mandato. Em Cascais temos tido essa coragem, voltando a referir, o Presidente Carlos Carreiras tem tido essa coragem de não querer perder tempo nem esperar as melhores alturas de fazer crescer inteligentemente o Conselho e nós temos a sorte de pertencer a essa equipa, mas obviamente que os mandatos, para não me alongar mais, têm uma influência considerável nas tomadas de decisões nas cidades e obviamente nos governos. Ricardo, ouvimos aqui de forma muito entusiasmada o Francisco falar de alguma análise e reflexão e estratégia para o futuro em Portugal. Tipicamente, quer sobre o Uber, quer sobre o Airbnb, ouvimos muito falar das empresas e do que estão a testar e a experimentar lá fora, mas é possível ouvirmos a Airbnb falar um pouco do que está a fazer e a testar e a pensar cá dentro? A Airbnb, nós trabalhamos com equipas muito pequenas, a realidade é esta. Para vos dar um exemplo, aqui em Portugal eu sou a pessoa que trata do mercado inteiro e neste momento Portugal como país é o nosso 10º destino mundial. Portanto, o que fazemos aqui tem que ser tudo escolhido a dedo e tem que ser feito com um foco muito grande. Temos testado várias coisas, especialmente nos Estados Unidos. Também fizemos alguns testes em Portugal, em diversas áreas. Acho que isto é algo que está muito no ADN deste novo tipo de empresas, assim como a Uber, de testar vários novos projetos e ver o resultado em pequena escala para depois ver se é algo escalável. Neste momento aqui o foco para Portugal é basicamente trabalhar muito com os anfitriões. Eu tenho reunido com algumas empresas e eu quando explico isto eles ficam assim, torcem um bocado o nariz. Algo que eu faço todos os meses é reunir-me com 40 anfitriões. É algo que parece uma gota de água, tendo em conta que o ano passado tivemos cerca de 15 mil anfitriões no país inteiro a receber viajantes. 40 uma vez por mês parece algo muito residual, mas isto é algo que para nós é muito importante, manter esta conexão com a nossa comunidade. Neste momento o nosso foco, e agora para o mês de novembro, é um evento que vamos ter em Los Angeles, que é o Airbnb Open, onde abrimos as nossas portas aos nossos anfitriões e viajantes para conhecerem-nos, conhecer as nossas equipas de programadores e assim como os nossos fundadores. E é algo que também tem crescido bastante. Para vos dar um exemplo, o Airbnb Open começou
há cerca de 2 anos em São Francisco, onde tivemos cerca de 1000 anfitriões a participarem. O ano passado fizemos em Paris um evento maior e tivemos 5000 anfitriões a viajarem de mais de 100 países, apenas para estarem lá e conhecer a equipa da Airbnb. Portanto, o nosso foco é sempre na nossa comunidade e trabalhar com os nossos anfitriões, ouvir o feedback deles para ir depois então ir melhorando o nosso produto consoante as necessidades, e estas necessidades vão crescendo e vão mudando consoante também a nossa comunidade vai crescendo. Rui, ainda sobre a questão dos dados, de que forma é que a Uber pensa e está a trabalhar no sentido de partilhar ou não dados e receber dados de outras empresas, nomeadamente, vamos imaginar, de Cascais ou de Lisboa, para que essa informação e essa partilha possa ajudar, por um lado, os outros, mas naturalmente também o vosso próprio serviço? É um tema no qual pensamos muito e no qual estamos a trabalhar cada vez mais ativamente. Ou seja, e falando um bocadinho da informação que é produzida também pelo normal funcionamento da Uber, a partir do momento em que nós pensamos na Uber como uma plataforma que liga uma data de carros que em todo momento estão a transportar pessoas nas cidades e a fazer em todo o mundo centenas, dezenas, milhões de viagens a cada hora, conseguimos ter acesso e conseguimos recolher e produzir um conjunto de informação que pode ser muito útil para as cidades onde estas viagens estão a acontecer. E, portanto, parte da vertente em que nós estamos a trabalhar, no que diz respeito à partilha de dados, é precisamente isso. Ou seja, se nós pensarmos que hoje conseguimos perceber quais é que são os maiores constrangimentos de tráfego que existem em Lisboa a cada hora do dia, em cada zona da cidade, perceber de que forma é que a infraestrutura de transportes públicos poderia ser expandida ou aumentada, ou seja, faz mais sentido fazer mais 2 estações de metro na zona do Parque das Nações ou na zona da Pontinha, por exemplo. Nós conseguimos ter informação que está relacionada com os pedidos de viagem das pessoas, com as velocidades médias de deslocação, com os constrangimentos de tráfego, que podem precisamente apoiar muito as decisões nacionais e municipais no que diz respeito à mobilidade das pessoas, que podem passar precisamente pelo exemplo que dei da rede de transportes públicos, pode passar também pelo exemplo da semaforização, e que a informação que nós vemos e imaginamos que seja útil para os planeadores urbanos, para os decisores políticos, e na qual estamos também a investir tempo e esforço para criarmos uma forma interessante, intuitiva, útil de partilharmos esta informação com quem realmente pode fazer algo de útil com esta informação para tornar as cidades melhores. Portanto, é um tema muito, muito importante e é um tema para o qual olhamos com crescente atenção. E da experiência que têm tido noutros países e noutras cidades, faz sentido haver uma centralização? Vamos pensar apenas ao nível dos transportes. Faz sentido e é um acelerador, uma ajuda a haver uma centralização, um organismo que centralize os dados de todas as entidades que produzem dados ao nível dos transportes? Isso acontece em algum caso ou é meramente ainda estamos na fase do contacto pontual com quem tem um interesse mútuo? Eu acho que faz sentido que os dados sejam produzidos e cheguem a quem toma decisões e a quem tem impacto para melhorar e mudar a mobilidade nas cidades. Ou seja, se nós pensarmos nas câmaras municipais também como decisores importantes na mobilidade urbana, imagino que seja importante uma Câmara Municipal perceber como é que funciona o tráfego no seu município e, portanto, neste sentido, haver informação produzida por parte de plataformas como a Uber, de redes de autocarros, de redes de comboios ou de metro e que permitam dar uma visão geral sobre como é que a cidade se movimenta, onde é que estão os principais constrangimentos e, portanto, qual é que deve ser o próximo passo para tornar a mobilidade melhor, é algo que creio que é extremamente útil. E se nós pensarmos no planeador urbano, na Câmara Municipal, como decisor da mobilidade nas cidades, acho que faz todo o sentido que haja o acesso a esta informação para que se possam tomar decisões informadas e que realmente maximizem o impacto das alterações que sejam feitas nas infraestruturas de mobilidade. Francisco, um tema que é um grande gerador de dados, mas que está sempre ligado ao serviço. Estamos a falar dos chatbots ou dos bots, mais simplisticamente falando. Portanto, está aqui uma desumanização, está aqui uma desmaterialização dos bots. A partir do momento dos bots. A partir do momento em que eu já não preciso
porque tenho um serviço 24/24, no caso com a banca, no caso com uma loja que tem uma plataforma de e-commerce, no vosso caso os serviços que os CTT prestam, em que eu tipicamente tenho um colaborador vosso que tem uma proximidade, que eu conheço e que é físico, e a partir do momento em que estamos a evoluir agora para a presença de bots, de chats, em que automaticamente eu falo com uma máquina 24/7, de que maneira é que se equilibra no futuro próximo, por um lado, esta tradição de confiança e de proximidade, por outro lado, estes serviços em que é apenas a máquina fria a responder-me às minhas necessidades às 11 da noite. Esse eu diria, nós em 2001 tivemos, salvo erro, o pico de cartas a circular na rede e neste momento temos mais ou menos metade de 2001, portanto, essa tendência agora mais de socialização a partir do digital, mas antes disto, toda a lógica que já permitiu as faturas eletrónicas, tudo isso, já tem feito um embate muito significativo naquilo que é o nosso volume de comunicações físicas de cartas a circular. Portanto, eu diria que o impacto é muito grande, porque todas essas tendências o que fazem é tiram-nos volume de cartas a circular. E, portanto, o enquadramento estratégico que lhe falei ao início passa por, aproveitando a mesma rede, as mesmas capacidades, que são sempre físicas, volto a dizer, pensar e reutilizar para novos negócios. Portanto, nós não pretendemos deixar que as pessoas façam um engaging com outras pessoas ou com fornecedores sem ser digital. Haverá sempre um espaço para o físico, mas pretendemos ter o nosso fair share naquilo que é a evolução natural dos negócios. Já falei do exemplo do e-commerce. Haverá sempre necessidade, com a independência das pessoas falarem e darem feedback a máquinas, de terem que receber as encomendas de forma física, de uma série de formas e especificidades diferentes. Vai haver sempre o correio publicitário, que acreditamos tem muito potencial. Recentemente, o grande projeto do CTT do ano que passou, e portanto todos os temas que lhes falei são temas de futuro, mas o grande projeto já real, o Banco CTT, parte disso. Quer dizer, nós observámos que tínhamos uma rede de estações, de lojas, mais 600 lojas, cuja lógica, ano para ano, por medições de tempo, sabemos que há um tempo cada vez mais ocioso ou livre, porque o tradicional da comunicação física, da recepção de carta, do envio de carta, até de encomendas, tem caído. E, portanto, a lógica por trás do Banco CTT foi precisamente esse. Temos a rede, que já somos associados como marca e como rede a serviços financeiros, desde há 50 anos que os CTT vendem certificados de aforro e bilhetes do Tesouro, revendemos produtos de seguros, já revendemos crédito ao consumo. Portanto, os portugueses já viam no CTT uma marca de confiança financeira, já faziam algumas transações financeiras nas estações de CTT. A decisão tomada foi, precisamente por causa deste tema, então vamos nos transformar num banco propriamente dito, com o risco de balanço associado aos bancos, e capitalizar ao máximo a relação financeira que já temos com os nossos milhões de pessoas que frequentemente vão às lojas. Portanto, o ponto não é meter-nos no meio da relação digital dos nossos clientes com os seus fornecedores e com outros clientes, com outras pessoas, mas é perceber que negócios adicionais vão continuar a precisar de algum elemento físico usando de alguma forma alguma alavanca digital. E, outra vez, o e-commerce tem muito espaço para nós, o correio publicitário tem muito espaço para nós, o banco tem muito espaço para nós e, como aliás tem sido operacionalmente tentado a correr bem. Depois há todos aqueles temas futuros que lhes falei e, portanto, achamos que há um espaço para o CTT num mundo crescentemente digital. Quer dizer, nunca é como esta história quer dizer, o WhatsApp. Eu tenho imensos grupos de WhatsApp com amigos, mas não deixo de jantar com eles. E espero que o digital nunca substitua o contacto físico das pessoas. E isto é um bocado, soa buzzword, mas na verdade nós posicionamos aí, nós acreditamos que o físico e a nossa proximidade vai ter sempre um valor. E é procurar em cada um dos negócios em que estamos qual é esse valor, o que é valorizado, e alavancar em ferramentas digitais para tirar maior partido disso. E são os exemplos todos que lhe referi há pouco. Luís, ainda de manhã a própria Ministra falou de uma necessidade de fazer mais com menos e dessa eficiência estar presente. Ainda pegando neste ponto, e a partir do momento em que estamos a ficar com os serviços cada vez mais digitalizados e com portas digitais maiores e mais abertas, de múltiplas formas, sentem a pressão de que antigamente o cliente estava habituado a fazer chegar um input, uma reclamação, um pedido das 9 às 7 e que hoje, se ao domingo não há uma resposta ao e-mail, isso gera logo uma queixa e, portanto, o paradigma que vivemos até mais ou menos 2008, em que as redes sociais ainda estavam muito pouco sedimentadas em Portugal. Quando chegamos a dezembro de 2009 e o Facebook se torna a principal rede, todas as empresas começam a despertar para, bom, isto afinal é mesmo 24/7. É mesmo. Eu podia dizer que, de facto,
Nós temos poucas reclamações, temos trabalhado muito para as não ter, mas o que é certo é que elas chegam 24/7. Também nós trabalhamos 24/7 e temos a capacidade de ter operacionais mais ou menos sempre disponíveis para as reclamações. Embora muitas das reclamações que nos têm chegado sejam reclamações que não são de rápida resolução. Normalmente são reclamações que têm a ver ou com alguma falha do sistema que pode ser rapidamente resolvida ou pode ser resolvida no prazo máximo de 48 horas. Mas, de facto, o multicanal com que começamos, e obviamente nós temos tido essa promoção, quer através do Facebook, temos imensos comentários na nossa página e na página da Câmara Municipal de Cascais, quer através do Contact Center. Para terem uma ideia, a Cascais Ambiente é uma empresa pequena em termos de números de Contact Center, mas se olharmos para uma média de 6.000 chamadas por mês, que são feitas entre as 9 e as 5, em que cerca de 98, 97% delas correspondem a uma resposta no terreno no prazo máximo de 48 horas, sobram depois aquilo que são sugestões e a parte das reclamações. E aí, de facto, são desafios novos que nos começam a surgir, porque, de facto, e em relação também à pergunta anterior, de facto, usar as plataformas para fazer interligação com os municípios ou com os clientes, ou usar o contacto direto, o contacto mais fraternal, de facto eu acho que um não vive sem o outro. E nós temos ganho muito pela criação recente de um gabinete de cidadania em que todas as reclamações que são do nível de 4 para cima, imaginemos, por exemplo, que dividimos as reclamações de 1 a 5, em que 1 e 2 basicamente não são reclamações, são processos que estão na linha de operação para resolver, por exemplo, o arranjo de um cais, ou a colocação de um fixador, ou um expressor de rega que está avariado, ou um programador de rega que não está a funcionar. Nós sabemos, identificamos, e portanto é uma coisa de resolução em 2, 3 dias e portanto não carece de grande preocupação, mas aquilo que são reclamações de um determinado nível, nós criámos uma equipa há cerca de 3 meses, aliás tivemos uma reestruturação orgânica exatamente para encaixar aquilo que era o Gabinete de Cidadania, em que vamos pessoalmente, sempre que as pessoas o desejam e tenham essa disponibilidade, vamos pessoalmente ao terreno com uma pessoa que faz parte desse gabinete e com o operacional que domina esse processo, seja de espaços verdes, seja de parques infantis, seja de recolha de resíduos, etc. E, portanto, temos trabalhado essas duas frentes. Agora, também sabemos que tudo o que são reclamações comuns ou interligações comuns, nós aí modularizamos, pomos nos procedimentos e segue. Portanto, não perdemos tempo em tudo o que é altamente repetitivo, nós, obviamente, modularizamos e colocamos nos nossos sistemas de informação. Por outro lado, também, há cerca de salvo erro, 9 anos, que temos um projeto na Cascais Ambiente que tem sido já replicado em várias autarquias, que é o tutor do bairro, em que em cada bairro de Cascais, portanto é uma unidade territorial que nós vamos definindo mais ou menos de acordo com as características de cada bairro, ou de cada rua, ou de cada região do concelho, em que há uma pessoa que é um stakeholder e, portanto, é uma pessoa que representa naturalmente todos aqueles habitantes, seja o presidente de uma associação, seja o presidente de uma coletividade, seja um professor, ou seja alguém que tem muita disponibilidade para, de facto, olhar para os problemas desse bairro e reportar. E essa ligação que nós temos tido com esses tutores, em 4 anos passámos de 100 para 196 tutores, temos cerca de 98% do território já coberto com estes representantes da comunidade, tem-nos permitido também ter uma grande proximidade e, obviamente, antecipar problemas futuros por esta relação, e aí a Cascais Ambiente, nesta fase, até breve prazo, ainda assumimos aquilo que é a interligação com outras áreas da Câmara. Aí a Câmara Municipal de Cascais está a criar um centro de controle operacional, onde vai concatenar todas as áreas da Câmara e depois, através do Contact Center global, vai permitir dar as respostas segmentadas e ao target específico que o município quer receber, de acordo com aquilo que são as características desse cidadão. E, portanto, aí estamos cada vez mais colados, onde o digital, mais uma vez, faz parte e a relação pessoal nunca poderíamos abdicar dela, porque obviamente somos uma autarquia e temos essa responsabilidade de congregação da nossa comunidade. Miguel, aqui há tempos, e temos falado muito do território, olhando para ele de uma forma local, mas ainda assim macro. Há tempos partilharam, o parceiro partilhou
dois factos muito interessantes na análise local, portanto, uma câmara aproveitando os dados meteorológicos desse local, chegou a uma conclusão que lhe permitiu ajudar uma pequena loja que tinha identificado e partilhado precisamente com a Câmara este dado, que era, havia determinadas circunstâncias, achavam eles que sempre que ficava frio, que se vendia mais sopa, até que foram-se experimentando e isso não era verdade. Sempre que ficava mais frio, nem sempre vendiam mais sopa. Até o dia em que contactam algumas empresas e alguém consegue extrair dos dados a correlação correta. E, portanto, apenas quando a temperatura baixava mais ou igual a 5 graus é que as pessoas corriam imediatamente a comer muito mais sopa do que tradicionalmente o faziam, o que permitiu à empresa ganhos de eficiência e produzia sopa em quantidades suficientes só e apenas quando se verificavam essas situações. Do lado de Chicago, isto foi em Nova Iorque, do lado de Chicago, um supermercado local percebeu que quando há nevões que duram e que entopem as vias mais do que 2 dias, as senhoras compram eletrodomésticos e os senhores compram cerveja. De que forma é que este trabalho dos dados podem ser utilizados, porque tipicamente olhamos para isto como algo só ao alcance das grandes organizações. E às vezes falamos tanto em startups, falamos tanto em micro e pequenas empresas e de repente parece que, bom, este não é um tema para mim, porque eu não tenho de todo arcabouço financeiro para avançar sequer com uma primeira reunião exploratória sobre o tema. Mas, pelos vistos, não é assim. É possível em Portugal? Bom, o exemplo é desafiante do ponto de vista de mobilidade, mas eu penso que o consigo enquadrar. Vamos ver. Esse é um bom exemplo para me permitir outra vez voltar à minha causa da buzzword. E eu agradeço imenso por isso e agora posso terminar a conversa de há bocado. Portanto, há bocadinho falei dos pilotos que nos permitem provar alguns conceitos e agora falamos da adoção em escala e pegando nesse exemplo, na minha interpretação pessoal e não conhecendo os casos, apenas com os dados que eu tenho à vista, e, enfim, humildemente talvez aproveitar para explicar a diferença entre Big Data e apenas correlações básicas. E, portanto, é só com esses dados, e provavelmente, e respeito imenso que por trás haja muito mais, mas poderá estar aí a diferença entre o que é correlações, ainda que não triviais, relativamente reduzidas e o verdadeiro potencial do Big Data. É que pode haver um outro fator qualquer relacionado, climatérico ou outro social, com uma correlação mais forte com a venda da sopa. E que explique os fatores que podem ser considerados emocionais com a cerveja e com os eletrodomésticos, e se cá tem algo racional, só que simplesmente a teia de recolha de dados não chegou lá. Portanto, isto é incerteza contínua, já temos dados que cheguem para realmente as correlações serem fortes ou não. E aí, talvez seja, para mim, a minha interpretação é ser uma startup, o alcance é limitado do ponto de vista de investimento e de poder almejar uma instrumentação mais vasta e, portanto, ter um manancial de análise maior para daí tirar correlações. Mas, por outro lado, quem tem um objetivo estratégico do lado da implementação, portanto, do lado do território, do cliente, de quem realmente que tem o drive estratégico, fazer os tais protótipos, a seguir tem que perceber que é essa a diferença para a escala. E, portanto, aquilo que precisa de uma correlação do protótipo pode não aparecer depois na adoção em escala. E, portanto, e aí há metodologias para isso, e o digital aí fica confortável a poder modelizar antes de fazer o total investimento, vindo do protótipo, que provou alguns conceitos base do ponto de vista do que é a arquitetura da solução, seja ela qual for. É bom motivarmos com um exemplo muito mundano como a venda da sopa, mas provavelmente para pôr dinheiro mesmo à frente alguém vai estar disposto a pôr mais algum dinheiro para ter algo também com mais impacto na sociedade. E, portanto, aí uma vez mais a tecnologia a ajudar a modelizar como é que se vai dos protótipos funcionais da A a Z, de que eu falava há pouco, para depois escolher então dos protótipos os projetos que têm massa crítica para realmente ter impacto na sociedade e não ir atrás de correlações que não são fortes. E uma vez mais a tecnologia está lá para ajudar a escolher quais os projetos que realmente vale a pena antes de fazer o investimento para depois perceber que afinal não era tanto assim e escolher os bons projetos numa segunda fase depois de uma leva de protótipos. Com a certeza que o Francisco, de muitos dos projetos que falou, se tiver a oportunidade daqui a 2 anos de falar, não terá dificuldade em reconhecer que foram pilotos que ficaram como tal, por N razões. Uma delas porque teve apoio de outro projeto que lhe provou que a correlação ou o resultado que parecia ser e só se é que se aprende, não era. E não sendo, pragmatismo ficou na gaveta. E, portanto, aí vai muito da profundidade da análise e da amplitude daquilo que se está a fazer e não ir atrás com a pressa das correlações. Eu não quero reduzi-las a quase óbvias, mas, de facto, há uma diferença conceptual entre Big Data e trocar meia dúzia de tabelas de dados que mostram qualquer coisa que se calhar escondem tudo o que está por trás. Não é? E acho que esse é que é o clique. Vou pegar aí num ponto.
porque às vezes olhamos para estes temas ou com sérias reservas ou com excessivo entusiasmo. Vou usar um paralelismo da minha área, estamos a falar do setor dos mídias, mas vou já remeter para a mobilidade. Há alguns anos atrás vivia-se de forma espetacular o que viria a acontecer em torno das televisões físicas, até que se percebeu que cada fabricante depois tinha as suas especificações e as Smart TVs, cada uma delas vivia no seu ecossistema. Hoje estamos a falar muito nesta mobilidade e neste cenário cor-de-rosa em que, como já foi partilhado, eu ainda nem estou a sair de casa e já tenho um Uber que sabe que eu vou sair de casa e que me levará por todos os caminhos de cor verde no mapa. Mas há ou não há, a montante, uma ligação e um alinhamento, estamos a falar, por exemplo, do caso da Audi, que apenas agora está de forma pioneira, neste outono, a partilhar a informação dos seus automóveis, avisando o poder local de quais os semáforos que estão mais tempo no vermelho e menos, mas estamos a falar de um pequeno piloto da Audi. Agora, quando é que, no vosso entender, isto efetivamente passamos da visão esperançosa de que isto, mais 2 anos está aí, para daqui a 20 anos está aí? Bom, aí vejo dois... Para já posso também aproveitar para dizer que a Siemens tem protótipos também com o tempo de espera do semáforo para otimizar a aproximação e regular a velocidade, porque tem impacto no tráfego. E, portanto, temos vários protótipos e, curiosamente, vamos realizar-no em Portugal no âmbito de um projeto europeu. Mas... em parte é um bocadinho do que eu dizia, é provar que alguns desses pilotos, porque depois têm uma série de pequenos detalhes, até tecnológicos, todos nós estamos do lado da tecnologia, gostamos de tirar a tecnologia da frente. Estamos sempre a dizer isto, por amor de Deus, tira a tecnologia como problema, o problema é sempre os aspectos sociais, políticos, comerciais, enfim. Isto não é completamente verdade, mas é quase 100% verdade. E, portanto, mas a escala não é trivial. Escalar esses protótipos não é trivial por questões de infraestrutura e por outras questões. Eu, como sou muito tecnólogo, ponho mesmo a culpa nos aspectos sociais. Eu conheço bem o ecossistema, por exemplo, dos transportes e do que é a combinação da oferta e a combinação da bilhética, por exemplo, e conheço bem uma coisa, é o desafio tecnológico de operadores poderem discutir entre si o que é a partilha da receita que é recolhida numa cidade. Tecnologicamente isto hoje não é um desafio muito complicado, já é mais difícil concertar políticas ao nível das tarifas que são definidas e as políticas de carregamentos que têm impactos nos negócios uns dos outros. E, portanto, aqui é um pouco o mesmo. Há seguramente um interesse que pode ser, e não é óbvio por vezes, fica em causa quando realmente algum projeto começa a ter algum sucesso e pode avançar. Nos aspectos mais infraestruturais, tipicamente, são ciclos de vida dos projetos. O exemplo do semáforo é um bom exemplo. São equipamentos com ciclos de vida muito alargados e o facto de haver um protótipo bem sucedido não torna evidente que seja rápido a adotar, mas o rápido é uma questão de referencial. Se dissermos que em 20 anos, de repente, 90% dos cruzamentos numa cidade têm essa capacidade, 20 anos na humanidade não é nada de especial e o impacto que tem é bem maior e valeu a pena esperar esses 20 anos. Agora, respondendo se há ou não há algo por trás e se estas coisas da correlação dos dados existem ou não, elas existem de facto e nem sempre são tão evidentes assim. E no domínio dos protótipos com maior ou menor escala, já temos exemplos em que uma cidade pode, em comunicação com os grandes operadores, por exemplo, da parte cartográfica, uma TomTom, por exemplo, é um dos parceiros que já fez esse tipo de projetos, a cidade pode pôr constrangimentos ao routing. Porque é que os parâmetros são só o tempo e a distância e não são o interesse da cidade em não pôr o tráfego naquele local. Portanto, além do que a cidade possa fazer com soluções como a da Siemens na gestão do tráfego, também pode aproveitar os dados que são recolhidos, seja pelos equipamentos que estão no terreno associados à gestão de tráfego, seja de parceiros como as cartografias, e defletir o tráfego de determinados locais. E, portanto, quando há uma app qualquer que nos dá uma solução que está toda verde, é possível que esse verde não seja apenas correlações de dados mais ou menos extrapolados e chegamos lá e ficamos parados meia hora, mas ser realmente algo que a cidade nos está a proporcionar. E isto é possível, não apenas pela questão da regulação dos tempos, mas por parcerias, por exemplo, com os players da navegação, que irão procurar otimizar rotas em função do interesse da cidade e não apenas dos parâmetros estáticos de tempo não é tão estático assim, mas é medido, e distância. Vou só pedir à BDC, caso haja alguma pergunta que foi remetida pela app, que entretanto me possam fazer chegar. E em jeito de despedida pedia, antes de sabermos se temos ou não depois uma ou duas perguntas adicionais do público, começando ali pelo Rui e terminando aqui no Francisco, em 60 segundos. Quando se pensa uma cidade, e em 60 segundos, pensamos em quê?
Pensamos em muitas coisas, mas certamente quando se pensa uma cidade hoje em dia, provavelmente o conjunto de ferramentas que nós temos ao dispor para pensar e executar aquela cidade é muito diferente das ferramentas que tínhamos quando as cidades foram criadas. Ou seja, focando no tema da mobilidade, que é o tema que me é mais próximo, se nós fôssemos pensar numa cidade hoje a partir do zero e desenharmos um sistema de mobilidade eficiente que faz com que as pessoas consigam ir de A para B da forma mais segura, mais rápida, mais económica, dificilmente pensávamos num sistema de mobilidade que é baseado em carros próprios, que estão inutilizados 95% ou 96% do tempo e que são o segundo bem mais caro que cada família tem. E pensávamos muito mais numa mobilidade mais partilhada, mais eficiente, em que ir do ponto A para o ponto B demora sempre o mesmo tempo e é sempre o tempo mais curto possível e não é em função do número de pessoas que estão a fazer aquele percurso. Ou seja, eu diria que é importante pensarmos naqueles que seriam os objetivos de uma cidade se a desenhássemos hoje do zero e percebermos quais é que são os passos que nós conseguirmos dar hoje, dado o histórico que temos em cada cidade, para atingirmos esses mesmos objetivos. Da minha parte, eu acho que... Conseguem ouvir? Ok. Eu acho que há duas componentes importantes. O primeiro são as pessoas que estão na cidade e que realmente são a vida da cidade. E depois há a parte da otimização de recursos, que também é algo muito importante. Cada vez vemos mais em algumas cidades, como seja grandes eventos, como as Olimpíadas no Rio de Janeiro, ou como vamos ter o Web Summit, em que isto mais na nossa parte de hospedagem há necessidade devido a esse pico de gente que vem, há necessidade de aumento de capacidade para receber essas pessoas. Com este novo conceito da economia da partilha, onde há esta otimização de espaço em que as pessoas podem otimizar um espaço da sua casa ou uma casa extra que tenham para receber essas pessoas, há aqui um crescimento que consegue então acomodar esta nova realidade, esta vinda de pessoas, sem ter que criar novas estruturas que depois provavelmente não vão ter essa necessidade. Portanto, há aqui toda esta nova revolução tecnológica e toda a informação que gera neste momento está a abrir aqui portas muito interessantes e que, se forem bem trabalhadas e otimizadas, vão ser muito boas para as cidades. Obrigado. Bom, enfim, penso que são essencialmente pessoas e mobilidade. São pessoas e são 54% da população hoje e 60% em 2050, é aquele número que toda a gente que trabalha em mobilidade tem que saber de cor, ou a combinação destes números. E a mobilidade eficiente entre os pontos pelos quais as pessoas se deslocam. Na nossa visão, os modos vão aparecendo, mudam as tecnologias, mudam os operadores, mas o território é o mesmo. Não estamos em época de conseguir duplicar a largura das avenidas ou das ruas. A única forma é gerir os ativos que estão nas cidades, o espaço que temos para as pessoas, e a Airbnb ajuda desse lado. Nós achamos que podemos ajudar nos fluxos de todos os modos, todos os operadores, para levar as pessoas de um ponto ao outro de forma eficiente. Em 30 segundos vai ser difícil, mas eu acho que consegui mais ou menos pensar que na Câmara Municipal de Cascais o core é habitacional, puro e duro, e onde o cidadão é o centro. Portanto, partindo daqui, há 5 necessidades básicas para as quais a Câmara Municipal de Cascais e todos os stakeholders e toda a comunidade trabalham, que é a habitação, a saúde, a educação, a cultura e a qualidade do ambiente. E, portanto, partindo de desenvolvimento de programas e de trabalho nestas necessidades básicas que já estão bastante identificadas, chegamos facilmente à missão, e essa missão, que é sempre uma área bastante difícil de definir, tendo em conta a abrangência de uma autarquia com a diversidade que tem Cascais, está bem definida e, portanto, Cascais como o melhor sítio para viver um dia ou a vida inteira. E, portanto, com base nestes eixos estruturais, nós conseguimos definir aquilo que é a visão futura do desenvolvimento inteligente do nosso território. Isto é daquelas questões em que ser o último é um bocado ingrato, porque, na verdade, é difícil não repetir alguma das coisas que foi dita, mas tentar trazer uma perspectiva postal ao tema. Mas, de facto, cidades são pessoas e comunidades que as relacionam, e é isso que traz a mobilidade, sejam elas comunidades profissionais, desportivas ou... Em cima desta camada, eu acho que há um conceito que foi também tocado, que é o conceito de sustentabilidade. Quer dizer, não há cidade que se pense Smart City, que também é outro buzzword fantástico, que será discutido, penso eu, largamente, e espero com casos concretos, mas que não pense também em fazer tudo isto de forma sustentável. Quer dizer,
E a lógica que nós do CTT, porque temos um player com uma pegada forte, por causa dos carteiros, por causa dos veículos, temos também um compromisso nesse tema, temos uma frota elétrica, penso que já cerca de 250 viaturas. A lógica como estamos a fazer a motorização dos carteiros, que cada vez mais transportam encomendas, é com motas elétricas, e achamos ou há este mindset no CTT, porque tem uma presença e uma pegada muito forte em cidades, trazer um nível de sustentabilidade ambiental que foi aqui tocado. Mas quer dizer, cidades é pessoas e comunidades que as relacionam, e é nisso que nós achamos que também somos fortes, o CTT. Muito bem. Pegando aqui numa frase do nosso Presidente esta manhã, o grande objetivo é um objetivo social de desenvolvimento da sociedade, senão nada faz sentido, e creio que estamos todos a trabalhar nisso. Agradeço aos 5 este precioso tempo e a partilha, e à APDC por este bloco, e despeço-me.